Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alex, professor de língua portuguesa. Sejam bem-vindos a mais uma aula do 8º ano. Antes de nós adentrarmos ao assunto que nós vamos discutir hoje, nós vamos recapitular aquilo que nós vimos na aula passada, beleza? Então, na aula passada, nós vimos os termos constituintes da oração, que são os termos que compõem a estrutura, né? Quando nós criamos uma oração, nós temos os termos, e esses termos constituem essa oração. Nós vimos que os termos, eles podem ser essenciais, que são aqueles que não podem faltar na oração, né? Como exemplo, o sujeito e o predicado, e nós vimos que temos termos complementares e termos acessórios, né? Os termos complementares são aqueles que completam o sentido dos termos essenciais. E os termos acessórios são aqueles que nós utilizamos para, de alguma forma, deixar a oração, o período um pouco mais apresentável, né? Mas que se nós retirarmos esses termos acessórios da oração, o entendimento da oração será o mesmo. O sentido da oração não será prejudicado. Nós vimos a importância da pontuação. Estão lembrados disso, galera? A pontuação ela não é visível somente na escrita. Nós temos que utilizar também da leitura dessa pontuação. Ok? E hoje? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre cordel, né? O que é cordel? Né? São literaturas populares. Essas literaturas populares em verso, né? Essa literatura ela traz uma manifestação tradicional de uma cultura popular, né? Muito forte lá no interior do Nordeste, né? Então, quando nós pensamos no nome cordel, quando nós ouvimos o nome cordel, nós nos lembramos, né, na referência que nós temos lá do interior nordestino. Então, o cordel ele é um gênero, como já foi mencionado, e ele também traz algumas características. Quais são essas características? Primeiro, quando nós escrevemos um cordel, quando nós fazemos a leitura do cordel, nós vamos encontrar uma linguagem coloquial, que é aquela linguagem que nós utilizamos no dia a dia, né? Aquela linguagem informal, né? Sem muito adereços, certo? Então, aquela linguagem que nós utilizamos no decorrer do nosso tempo, né? Além da linguagem, nós vamos encontrar o uso de humor, ironia, sarcasmo, né? Então, quando nós fazemos a leitura de um cordel, nós podemos encontrar essas situações, né? Essas características na escrita, né? O humor, a ironia ou o sarcasmo. O cordel, ele trabalha diversos temas, né? Mas nós temos como o principal atrativo do cordel a valorização do quê? Do folclore brasileiro, né? Ele auxilia, né, na identidade, ele auxilia na busca da identidade de uma região, no caso, né, como nós vimos, do interior ali do Nordeste. Okay? Mas ele também traz outros temas, como assuntos religiosos, né, profanos, temas políticos, episódios históricos, realidade social. Então, diversos temas, mas um dos principais, né, é o trabalho com o folclore brasileiro. Okay? No cordel, nós vamos encontrar também rimas, métrica e oralidade. Então, quando nós nos deparamos com a estrutura de um cordel, nós vamos ver que há ali presente na sua estrutura rimas. O que são rimas? Quando nós escrevemos, né, e aí de alguma forma nós utilizamos a mesma terminação, né, ou utilizamos uma vogal sequenciada, um ditongo, né, que mostra aí essa combinação, né, entre as palavras de um verso, de outro, ou entre as palavras do mesmo verso, nós estamos falando de rimas. Okay? Então, nós vamos encontrar bastante rimas dentro de um cordel. E a
literatura de cordel, ela também é muito conhecida por alguns adereços, como a xilogravura, né? O que é essa xilogravura? Quando nós pegamos uma madeira, nós esculpimos a madeira e nós utilizamos a tinta ali na madeira e passamos essa tinta para um papel, para um tecido. Okay? Essas xilogravuras, elas ilustram as páginas do poema. Olhem aqui para vocês verem a capa de um cordel, né? Então, nós vamos encontrar aí vários cordéis com essa imagem em especial, que fazem menção aí à região do Nordeste. Então, observem aqui os exemplos, né? Então, o cordel, quando ele foi criado, né, ele se apresentava dessa forma aqui, ó, né, em folhetins dependurados, né? Então, por isso, cordel, né, ele era dependurado em um barbante, em uma corda, né? E ali as pessoas passavam e faziam as leituras, né? Eles eram expostos daquela forma ali, como se fosse num varal. Então, por isso que quando nós estamos estudando lá em sala de aula cordel ou literatura de cordel, o professor solicita que você faça um poema ou faça uma escrita voltada para essa temática, né? A exposição é feita dessa forma, utilizando-se varais, né? Utilizando-se varais onde nós colocamos os poemas, as produções que vocês criaram. Aqui um outro exemplo de xilogravura, né? Onde nós encontramos, mais uma vez, aí, a marca do Nordeste, né? A marca do interior nordestino. Vamos verificar aqui um exemplo de cordel. Então, observem para vocês verem. Na página nós encontramos o desenho, né? Feito ali, de certa forma, em xilogravura, e o poema, a escrita em si. Então, observem, nós vamos encontrar rimas, né, dentro dessa escrita. Ó. Tinha um homem valente, igual ele não existia, gostava tudo do jeito dele, sem muita ironia. Era um sujeito muito esperto, que nenhum moço temia. Olhem quantas rimas nós encontramos, né? Ó, existia, ironia, temia. Né? Então, nós encontramos ali algumas rimas. Ele tinha outro lado, um moço de muito valor, além de ser muito bravo, não aguentava tanta dor. Tinha o coração muito duro, mas também tinha muito amor. Então, a utilização dessas rimas na construção do cordel, ela é rica. Então, recapitulando, né, o cordel é um gênero que nós podemos encontrar que faz menção aí a fatos do cotidiano, a alguma situação folclórica, né, alguma apresentação, né, de fatos que são representativos na sociedade. E essa apresentação ela se dá por meio de folhetos. E esses folhetos, né, são dependurados em um cordão. Por isso o nome cordel. Ok? Beleza. Nós já vimos, né, o cordel. Quando nós escrevemos, possivelmente vai aparecer aí essa palavrinha. Por quê? Por quê? Por quê? Né? Então, como nós vamos grafar essas palavrinhas? É uma dificuldade bastante visível, né, quando nós estamos em sala de aula e quando nós nos deparamos com as produções textuais. Né? A preocupação, né, do aluno em escrever o porquê corretamente. Então, usando o porquê. Porquê tem acento? Porque sim. Mas por quê? O porquê eu não sei. Então, cada porquê aqui ele é usado em uma situação. E essa situação nós vamos encontrar nos próximos slides. Beleza? Então, porquê junto e sem acento. Quando que nós utilizamos esse porquê? Nós utilizamos esse porquê principalmente em respostas, explicações, né? Neste caso aqui, essa palavrinha porquê ela pode ser substituída, né, quando nós fazemos uma substituição, sem alteração de sentido, pelas outras palavrinhas. Pois, dado que, visto que,
uma vez que. Então, quando nós fazemos essa substituição e o sentido ele não é alterado, né, nós vamos usar o porquê junto e sem acento. Olhem aqui os exemplos. Não irei à festa, porque terei de trabalhar. Então, não irei à festa, pois terei de trabalhar, né? Então, ali nós podemos fazer essa substituição e ali também é demonstrado uma explicação. Eu não vou à festa porque eu terei que trabalhar, né? Olha o segundo exemplo. Não foi importante porque eu já sabia. Não foi importante porque eu já sabia, né? Também está dando aí uma explicação, além de possivelmente ser uma resposta a alguma pergunta, ok? O segundo porquê, separado e sem acento. Quando que nós utilizamos? Ele é utilizado em situações que estejam subentendidas as palavras por qual motivo, razão, né? Por qual razão, por qual motivo, né? Ou quando nós podemos substituir por essas outras palavrinhas ali, pelo qual, pelos quais, né? Esse porquê ele é utilizado em perguntas diretas, né? Observem aqui o primeiro exemplo. Por que faltou a aula ontem? Olha lá, por qual razão, por qual motivo faltou a aula ontem? Não modificou o sentido. E se nós observarmos, é uma pergunta direta, né? Olha lá o ponto de interrogação. Então, nós vamos utilizar o porquê separado e sem acento. Não sabemos por que agiu dessa forma. Então, ali também nós podemos fazer essa substituição. Não sabemos por qual razão, por qual motivo agiu dessa forma, né? Então, quando nós podemos fazer essa substituição e não modificou o sentido da oração, nós vamos utilizar o porquê separado e sem acento. A estrada pela qual ou por que passamos não era asfaltada. Beleza? Já o porquê separado e com acento, quando nós utilizamos? Nós vamos utilizar esse porquê sempre no final da frase, né? Seguido de um ponto de interrogação ou de um ponto final, né? Então, esse daqui é um dos mais fáceis de nós identificarmos, né? Então, observem o exemplo. Não foi ao teatro, por quê? É uma pergunta, né? Só que está no final da frase, então nós vamos utilizar o porquê separado e com acento. A festa foi cancelada e ninguém sabe por quê, né? Então, no final de frase também, né? É uma afirmação, não é uma pergunta, mas está no final de frase. E aí nós vamos utilizar o porquê separado e com acento. Diferente do porquê junto e com acento, né? Esse porquê ele é utilizado para indicar o motivo, a causa ou a razão de algo e funciona também como substantivo, ou seja, quando ele aparece acompanhado de um artigo, certo? Então, observem ali os exemplos. Ninguém descobriu o porquê de tanta confusão. Então, olhem aqui o substantivo porquê, né? Nós podemos substituir aí por alguma palavra que mostre a causa, né? A razão, né? Então, ninguém descobriu o porquê. Então, esse porquê ele é substantivado, porque ele apresenta ali antes do porquê a utilização de um artigo, o artigo definido, o. Dizem que havia muitos porquês para confusão. Então, ali também nós vamos encontrar o porquê junto e com acento, porque ele traz aí uma indicação de causa, né? Então, além de nós identificarmos que esses porquês, né, também podem ser substantivos. Beleza?
Então, o que nós vimos hoje? Nós vimos a literatura de cordel, que de certa forma ela faz menção aí em uma região específica, né? Mostra a identidade cultural de uma região específica lá do interior nordestino, mas que de lá foi para o mundo todo, né? E aí nós vimos que essa literatura ela se preocupa com vários acontecimentos e dentro, né, da produção da literatura de cordel nós vamos encontrar xilogravuras, nós vamos encontrar rimas, né? Além disso, nós vimos que essas produções elas eram apresentadas em folhetos de pendurados em um cordão, por isso o nome cordel. E nós vimos o uso do porquê, né? O porquê separado, sem acento, o porquê junto com acento, o porquê separado com acento e o porquê junto sem acento. Beleza? Então, por hoje é só. Vejo vocês na próxima aula.